Educar crianças, formar a próxima geração da nossa sociedade, é um desafio que tem se tornado cada vez mais central na nossa vida, na vida de cada ser humano. Houve uma época, 10 mil anos atrás, que o conhecimento era passado apenas de forma oral, dos pais para os filhos, numa época em que todo o conhecimento da humanidade estava exclusivamente no cérebro das pessoas. Com a criação da escrita, a capacidade de informações da sociedade tem crescido exponencialmente. No início, muito devagar, poucas pessoas sequer sabiam ler e teriam acesso a tal conhecimento externo, mas gradualmente isso foi aumentando à medida que mais e mais pessoas, a cada nova geração, mais gente aprendia a ler e escrever. Rapidamente, a importância da informação, do conhecimento, foi reconhecido. À medida que o conhecimento na sociedade aumenta, o processo de educar a geração seguinte se torna mais complexa e custosa. Hoje gastamos quase 2 décadas de aprendizado antes de começarmos a ter sequer a capacidade de atuar de forma independente na sociedade. Na maior parte das profissões hoje em dia, a ideia de parar de estudar simplesmente acabou. Mesmo depois de formado, é muito comum seguir-se com cursos adicionais, especializações, mestrado, aprendizado à distância e outros métodos que, em última análise, fazem com que não se pare de aprender coisas novas nunca. Não se pare de estudar nunca. Evidente que nem toda profissão requer o mesmo nível de conhecimento e especialização. Alguns requerem bem pouco conhecimento, na verdade. Outras, uma vida inteira estudando. Mas cabe lembrar que a educação não cumpre apenas o papel de criar uma pessoa capaz de cumprir seu papel profissional na sociedade. Cumpre vários outros papéis também. Por exemplo, a educação é importante como um fator de inserção social. Mesmo que você não use esse conhecimento profissionalmente, conhecer história, geografia, ciências é algo importante, até para bater papo com amigos sem ficar totalmente boiando. Além disso, é um fator de prazer pessoal. A grande maioria das pessoas gosta de aprender coisas novas e também tem o fator do status social em alguns círculos. Em algumas situações, quem sabe mais pode se destacar socialmente. Educação, portanto, vai muito além da mera capacitação profissional. Não há dúvidas que o nível de educação que temos hoje na sociedade, em que a ampla maioria das pessoas sabe ler e escrever, em alguns locais mais desenvolvidos a totalidade das pessoas sabe isso, foi fruto do interesse das pessoas pela educação. Todo pai quer que o seu filho tenha uma boa educação, mas também do interesse dos estados, dos governos, por uma população mais educada. Pessoas mais educadas são mais produtivas, geram mais impostos, e isso é de interesse do Estado. Isso fez com que muitos países investissem maciçamente em educação, até obrigando que a população fosse para a escola. Na improvável situação em que um pai não gostasse de educar o seu filho, o Estado ia lá e obrigaria ele a fazer isso. Não se pode deixar de acreditar aqui também a importância da Igreja, que, da mesma forma que o Estado, também foi grande incentivadora da educação, particularmente nas novas terras, como as Américas. Sem uma Igreja atuante nos primórdios e um Estado obrigando todo mundo a ir à escola, é pouco provável que tivéssemos o nível de escolaridade que temos hoje no mundo como um todo. A questão é, ainda precisamos do Estado para fazer isso? Ainda precisamos obrigar as pessoas a ir para a escola para o bem da sociedade? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Afinal, está na hora de privatizar o MEC? Porque esse é o ponto que muita gente falha em considerar quando se fala de educação domiciliar, homeschooling e até privatização total da educação. É verdade que você, pai preocupado, que quer o melhor para os seus filhos, vai se desdobrar para educá-los da mesma maneira, mesmo que não existisse Estado te obrigando a isso. Mas, embora a imensa maioria dos pais seja responsável e queira o melhor para sua prole, evidentemente isso não é o caso de 100% dos pais. Uma minoria ainda significativa de pais que vão de fato negligenciar a educação dos filhos. O Estado, ao cobrar imposto de todo mundo e dar educação gratuita, bem ou mal, por motivos certos ou errados, cumpre em parte esse papel de incentivar pessoas a colocar os filhos na escola. Digo que cumpre em parte porque, por um lado, há situações em que o Estado prefere não educar criança. Conscientemente, de forma proposital, ele deixa de educar filhos de indígenas de tribos não contactadas. E, por outro lado,
O que ele entrega é apenas um arremedo de educação, com uma qualidade baixa, entupido de ideologias pró-Estado, lógico, porque o Estado ensinaria às crianças que ele é algo ruim, não é mesmo? Ao contrário, a educação na rede pública é muito mais um condicionamento para favorecer o Estado, cantar o hino nacional e essas besteiras. Mas será que se abrirmos mão do Estado, vamos ter crianças regredindo à idade das trevas, não estudando, pais que não educam seus filhos, que deixam seus filhos sem estudo? Lógico que não. Me parece óbvio que a decisão sobre se uma pessoa deve estudar ou não deve partir da mesma. Cada um sabe o que é melhor para si. Uma vez que a pessoa tenha atingido a capacidade mental plena, isso é, a maioridade, ela seja capaz de tomar decisões por si própria, cabe apenas a ela a decisão sobre se vai gastar seu tempo e recursos estudando ou não. Ninguém tem nada a ver com isso. A questão é que a criança pequena ainda está sob a tutela dos pais. E aí se coloca essa questão. Pode o pai decidir, em nome do filho, que esse não tem interesse em estudar? O pai, como tutor, claro, como ressaltamos no vídeo, como resolver o problema da maioridade, o tutor deve sempre tomar decisões no interesse do tutelado. Mas ele ainda pode questionar, mas seria interesse do tutelado, do filho, estudar? Será que o pai pode dizer, eu achei que o meu filho não ia querer estudar e por isso não fiz nada? Novamente, lógico que não. Pode-se assumir sempre que, para qualquer pessoa sem capacidade de tomar decisões, quando alguém vai tomar uma decisão em nome dessa pessoa, só há um critério óbvio para estabelecer o interesse dessa pessoa, que é ganhar a capacidade para tomar decisões. Sempre que uma pessoa é incapaz, seja porque é criança e ainda não atingiu uma idade adequada, seja porque sofreu um acidente e está temporariamente incapacitado de tomar decisões, quando outras pessoas tomam decisão em nome dessa pessoa, essa decisão precisa ser sempre no sentido dessa pessoa ganhar a capacidade para tomar decisões. Falamos isso no mesmo vídeo que eu já falei antes, como resolver o problema da maioridade. Qualquer decisão que o pai toma em nome do filho deve ser sempre no sentido de capacitá-lo a tomar decisões por si só. E, óbvio, para tomar decisões na sociedade moderna é preciso educação básica. Portanto, embora derive claramente de uma definição jusnatural a posteriori, ou seja, não de uma definição ética a priori, ainda assim fica claro que pode-se derivar a necessidade de educação dos filhos pelos pais a partir dos princípios da ética libertária. Lembre-se, como explicamos no vídeo sobre a maioridade, a ética libertária é um mínimo ético, ela apenas determina uma pequena fração das normas de comportamento social. Por definição, não podem existir obrigações positivas na ética libertária. Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa na ausência do Estado, porque seria preciso que alguém definisse as coisas que devem ser feitas sob risco de insegurança extrema. Uma das situações que isso se aplica é o caso da obrigação dos pais em cuidar dos filhos. E por cuidar, eu digo alimentar, vestir, educar, cuidar da saúde, por aí vai. Me parece óbvio que, moralmente, os pais têm sim obrigação de cuidar dos filhos, mas isso é uma obrigação positiva. Portanto, não cabe na ética libertária. Sem uma legislação positivada para garantir exatamente o que é cuidar do filho, por mais que você cuide bem do seu filho, pode vir uma outra pessoa e te processar no tribunal privado, alegando que você não está cuidando bem o suficiente. Por outro lado, você pode ver o seu vizinho tratando uma das crianças dele numa jaula, dando um mínimo de calorias suficiente para a sobrevivência, e dizendo que isso é cuidar de criança. Não, isso não é cuidar de criança. Obrigações positivas requerem positivismo, requerem alguém para definir o que significa aquela obrigação, o que significa cuidar. Por mais que o nosso senso moral nos force a querer encaixar uma coisa na outra, dizer que a ética obriga os pais a cuidar dos filhos, essa é uma linha que não pode ser quebrada, sob pena de gerarmos apenas uma outra forma de Estado, e não uma sociedade libertária. A solução para esse problema não se dá na ética, mas apenas na moral. Qual o nível esperado de educação que um pai deve dar para o seu filho será sempre uma questão moral, conforme a sociedade onde ele vive, a cultura em que ele vive. Embora, provavelmente, o mínimo de educação esperado para a maior parte das culturas modernas já seja maior que a idade que as pessoas estão capacitadas para tomar decisão. Ou seja, pode-se presumir que, seguindo os princípios da ética libertária e a determinação moral da maior parte das culturas, o pai deve prover educação para os filhos
até o momento que ele se torne emancipado. Nesse momento, lógico, a decisão acerca de continuar os estudos ou não é do filho, agora emancipado. Pode-se ver, portanto, que não há qualquer diminuição da importância ou da significância da educação em uma sociedade libertária. Pais, tanto no ancapistan quanto no estadistão, que não levarem seus filhos à escola, fatalmente sofrerão processos na justiça. Os processos na justiça privada no ancapistan serão até mais eficientes, como ressaltamos no vídeo Quanto Custa uma Criança, posto que qualquer pessoa pode processar um pai inepto e ganhar dinheiro com isso. Mas tudo isso é possível numa sociedade libertária porque vivemos hoje numa sociedade de informação ampla e barata. Não vejo problema em reconhecer a importância do Estado durante a era da informação restrita e cara, que reinou na nossa sociedade até um tempo atrás. Não tenha dúvidas de que, entre a sociedade onde ninguém sabia ler nem escrever, até uma sociedade como temos hoje, em que a imensa maioria sabe isso e muito mais, o papel da máfia estatal forçando pessoas a estudar, mesmo sendo antiético, foi positivo. Como expliquei no vídeo sobre o custo de transação, mesmo sendo antiético em qualquer situação, o Estado é uma solução positiva para a maior parte das pessoas no caso de ambientes com informação restrita e cara, porque economicamente ele se torna a melhor situação porque barateia o custo de transação. O que mudou foi justamente o custo da informação. Hoje, a informação barata e abundante diminui o custo de transação de forma tão absoluta que torna qualquer estrutura hierárquica absolutamente ineficiente economicamente. Isso é o que vai levar o Estado à ruína inevitável nas próximas décadas. Detalhei esse ponto de vista no vídeo Por que o Estado vai desaparecer. Portanto, ter toda a educação descentralizada, sem um currículo MEC, sem nenhuma orientação hierárquica, hoje é possível sem nenhum prejuízo para a sociedade. Não é preciso argumento para explicar que o Estado é antiético sempre. Mesmo quando é mais eficiente para o ordenamento social, ele continua sendo antiético. Portanto, não há dúvidas para libertários que não faz nenhum sentido termos interferência do Estado em escolas. Escolas públicas, universidades públicas deveriam ser proibidas, mas conhecendo a visão que muitos estatistas têm sobre o tema, vale a pena tecer considerações sobre o aspecto utilitário dessa decisão. Ou seja, o que é melhor, a educação custeada pelo Estado ou a educação privada? O homeschooling, a educação domiciliar, é melhor que a educação na escola? Há aspectos diferentes a se considerar. Reparem que, por homeschooling, entende-se mais do que a possibilidade de pais educarem seus filhos em casa. Também é possível que pais contratem professores para isso, e até que grupos de pais se unam e contratem professores para seus filhos, fazendo uma mini escola fora da estrutura oficial do governo. Certamente tal tipo de educação, supervisionado diretamente pelos pais, mais diretamente com os professores contratados e, portanto, que precisam produzir trabalho de qualidade, gera uma educação melhor que a maior parte das escolas. Some-se a isso a ausência de professores doutrinadores na educação dos filhos. Mas também é verdade que a criança pode não ter o desenvolvimento social, o contato com crianças de outras culturas, outras raças, outras visões do mundo, que vem junto com a escola tradicional. Isso é, sem dúvida, um ponto negativo, mas que pode ser facilmente suprido por outros círculos de amizade. Meus filhos jogam LOL xingando jogadores do Peru, do Japão, dos Estados Unidos e de Uganda. Impressionante como esses jogos multiplayer ensinam sim regras de convivência em grupo. E o melhor, sem o contato físico, que para crianças pequenas costuma ser bastante traumático. Quem já foi vítima de bullying na escola sabe como é. Poder exercitar o lado social sem o custo físico disso me parece, na verdade, uma coisa muito boa. Portanto, do meu ponto de vista, sim, a educação domiciliar é muito melhor que a educação em escola tradicional. Mas essa decisão é de cada um, e esse é o ponto importante. Na liberdade, se você acha que o aspecto social de uma escola tradicional é melhor, matricule os seus filhos em uma. Se você acha que o padrão mais alto da educação domiciliar prevalece, então eduque seus filhos em casa. Socialistas adoram tomar decisões por você. Se eles não gostam de armas, ninguém pode ter armas. Se eles não gostam de educação domiciliar, ninguém pode fazer. Não é isso que propomos. O que propomos não é o contrário do que eles querem. Numa sociedade libertária, favorecemos a liberdade. O socialista pode continuar educando o filho dele no mesmo colégio tradicional apinhado de professores marxistas. Ele só não pode obrigar todas as outras pessoas a fazer o mesmo. Muitos estatistas apontam como a principal objeção o aspecto do custo.
Ensino é algo caro, se privatizarem todas as escolas, os preços vão ficar altos e as pessoas pobres ficam incapazes de se educar por falta de dinheiro. É muito fácil mostrar o erro desse argumento, porque escola pública não é de graça, não é gratuita. Ela tem professores que recebem salários, tem um prédio que foi comprado ou construído, portanto tem um custo, tem custo de energia elétrica, de água, de manutenção, nada disso é gratuito. Lógico, o governo paga todas essas coisas com o valor dos impostos, mas essa é a parte mais cruel. Os pobres são os que mais pagam contribuição de impostos percentual ao próprio rendimento. A maior parte do salário dos pobres já é para pagar escola de qualquer forma hoje, porque já é para pagar impostos ao governo. Mas o pior disso é que, justamente por ser pública, a escola é absolutamente ineficiente. Como já falamos em outros vídeos, quando uma pessoa gasta o dinheiro de outras pessoas para outras pessoas, essa é a forma mais ineficiente possível de se alocar dinheiro. Só se tomam decisões ruins nessa situação. As escolas públicas e, particularmente, as universidades públicas são celeiros de funcionários públicos gadosos, relapsos e caros, que ganham muito e não têm absolutamente nenhuma cobrança por resultado final. Isso acaba resultando em um serviço de péssima qualidade. Dessa forma, no sistema atual, os pobres já pagam uma fortuna pela educação e pagam por uma educação absolutamente de péssima qualidade. Pior que isso, muitas vezes pagam para os filhos dos ricos estudarem em universidades públicas. Ah, mas se privatizar as universidades e escolas todas, o governo vai continuar cobrando impostos, porque o governo jamais diminuiria os impostos, portanto melhor deixar como está. Sim, nesse ponto eu concordo. Muito pouco provável que a privatização de alguma coisa leve à diminuição de imposto. O que temos que fazer é o contrário. Com a informação descentralizada, cada vez mais e mais pessoas vão trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro em mercados na dark web, longe das vistas do governo. Vão fazer isso porque é cada vez mais simples usar esses mercados. E o fato de ser um livre mercado traz competição e qualidade. Além, óbvio, da impossibilidade de tributação pelo governo. O processo é, ao contrário, a sociedade vai naturalmente asfixiar o governo que, incapaz de arrecadar, não terá outra opção que não seja privatizar as universidades e escolas públicas. Isso será realmente um grande dia. Não vejo a hora de chegarmos a esse ponto, mas acho que ainda não estamos lá. A pergunta se já é a hora de privatizar a educação, bem, já passou da hora, há muito tempo. Mas não vai acontecer agora. Vamos ter que esperar mais 20 a 30 anos, quando certamente o governo, asfixiado pela incapacidade de arrecadar, não vai ter outra alternativa que não seja isso. Lógico, ninguém precisa do MEC. Ele não deve ser privatizado, ele deve ser simplesmente extinto. Não há necessidade nenhuma de uma base curricular obrigatória ou besteiras desse tipo. Nem necessidade de obrigar ninguém a estudar, já vimos como a liberdade já se encarrega disso. A sociedade descentralizada irá cuidar dessas coisas todas sozinhas. Deve-se, claro, privatizar todas as escolas, universidades, institutos e creches públicas. Cada uma vai ter o seu direcionamento dado pelos seus donos. Provável que surjam currículos educacionais divergentes, cada um vai ensinar o que acha mais importante, e isso é muito melhor, porque permite que os pais escolham a escola e universidade mais de acordo com as suas ideias. A existência de vários currículos por aí é algo que atende à ética libertária e podem se ajustar melhor à posição religiosa, cultural ou política da família. Mais gente tendo visões diferentes sobre os problemas do mundo só garante que haverá muito mais ideias, muito mais soluções, enfim, uma sociedade muito mais próspera e diversa. Isso sim é diversidade do bem. Ninguém precisa se preocupar com a decisão sobre privatizar ou não o MEC. Isso vai acontecer sozinho, o MEC vai acabar por conta própria. Preocupe-se apenas em planejar a educação dos seus filhos numa sociedade libertária. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.